Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Pra gente começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí dos donos da bola, aí onde Neto Souza vai comentar tudo aí sobre a liberação de Gabigol, que já pode voltar a jogar pelo Flamengo, inclusive amanhã ele já pode aí jogar contra o Amazonas, né? Na Copa do Brasil, e Neto aí enlouquece aí com a liberação de Gabigol. Vamos ver o que ele falou nesse vídeo aí. Então, fica agora aí com a reação. O Gabigol, irmão, ficou 4 meses sem jogar, ele precisa de tempo, velho. Sabe quem precisa de tempo pra jogar bola? Ruim. Jogador que não sabe dominar. Né? Quem precisa jogar bola, quem precisa de tempo jogar bola? O Gabigol não precisa. O Gabigol, cara, ele tá desse jeito, cara. Ele tá igual o Gavião, meu irmão. Olha que ele entrar, ele faz 5, truta. O Gabigol é um dos maiores centroavantes que eu vi jogar na minha vida. E a gente tem centroavante hoje aqui, que é o nosso convidado. Um baita centroavante, diga-se de passagem. O maior artilheiro da história da Bolívia, que é o Marcelo, que tá aqui. Entendeu? Tá o Gustavo Soler e tá o Souza também. Você acha que o Gabigol ficou 4 meses? Tem cara que nasceu, tá jogando bola e não sabe chutar a bola. Não sabe fazer um gol, não sabe pegar a bola num pênalti. E aí bateu, não sabe bater um pênalti. Você acha que o Gabigol esqueceu de jogar bola 4 meses? Muito pelo contrário, que por sinal, quando o presidente Landim dá uma entrevista e fala assim, olha, ele tem que ficar aqui, porque ele tem que ficar, porque ele pode substituir o Zico. Não, não vai, Landim. Você não sabe o que é o Flamengo. Você só está aí como presidente. Que, por sinal, os ricos sempre estão nos lugares mais poderosos. Porque você está aí no Flamengo, ninguém sabia que era você, irmão. Ninguém sabia que era você, truta. Nem você, nem Marcos Braz, nem ninguém que está aí. O Flamengo é muito maior que vocês todos juntos. E aí você comparando o Gabigol com o Zico, não tem comparação. E eu sou apaixonado pelo Gabigol. Eu gosto dele, sou fã dele incondicional. Desde de São Bernardo, quando ele jogava nas divisões de base do Guarani, que tem uma foto comigo. E do Guarani, o Guarani não conseguiu ficar com ele porque não tinha bala, ele foi pro Santos. E aí se tornou um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro. Agora, quando você fala que ele não vai se tornar o Zico, não vai. O Zico é o Zico, irmão. O Zico é unanimidade. O Zico tem 70 anos, qualquer botafoguense ama o Zico. Qualquer vascaíno ama o Zico. Qualquer tricolor do Fluminense, que fiquei sabendo agora que a menina que trabalha aqui no figurino, o papai dela trabalha como supervisor técnico lá no Fluminense, que é o time da minha sogra, da Deise. Agora, vocês estão brincando com o futebol brasileiro de achar que o Gabigol tem que treinar. Que, por sinal, qual a informação que você tem do Gabigol Souza, monstro sagrado? Gabigol no Palmeiras, segundo semestre. Pode ser que algo aconteça, né? Como aconteceu com o atacante, né? Mas provavelmente ele deve estar no segundo semestre aí, no ano que vem, né? Porque ele pode assinar um contrato a partir de junho. Ele provavelmente deve estar no Palmeiras. Primeiro, eu queria ler aqui. O Marcelo Moreno, ex-jogador boliviano de nacionalidade. Pois aí, o Gabigol pode ir pro Cruzeiro e é uma coisa importante vocês saberem disso. E tem mais. O Gabigol já pode fazer um pré-contrato já a partir do mês que vem, acho que julho, né? Julho. E aí, a não ser que o Flamengo venha e faça um contrato com ele com 3 anos. Mas é o seguinte... Igual fez com o Bruno Henrique. Igual fez com o Bruno Henrique, mas aí é uma diferença. Tava certo. Tava certo com o Palmeiras. Tava certo com o Palmeiras, tinha marcado ressonância e tudo. De última hora... Aí o Tite chegou, não foi? O Tite chegou e pediu, porque ele estava indo pro arquival, né? O arquival do Flamengo. E aí o Tite foi... Possa ser que acontecesse com o Gabigol. Só que tem uma coisa. Quando você tem um cara que comprou uma SAF, que é o Supermercados Belo Horizonte, é o Pedrinho, que eu vi a família toda dele, ele um cara cruzeirense mesmo. Mas cruzeirense incrivelmente. E a torcida do Cruzeiro merece tudo isso. Até porque o Atlético tem Hulk, tem Paulinho. Olha como é que a situação do Cruzeiro nesses últimos tempos, em relação ao seu maior rival, que é o Atlético. O Atlético nada de braçada. Nada de braçada. Agora o Cruzeiro é vendido por 600 milhões, sendo que o Ronaldo comprou por 400, e tem um Pedrinho que paga 600. E aí tem Gabigol para chegar, Gustavo Soler. O nome mais importante do mercado hoje, o Gabigol, né? Já que o contrato dele com o Flamengo
está na sua reta final, então, evidentemente, os outros clubes brasileiros se movimentam para tentar trazer esse jogador que é especial dentro do futebol brasileiro, né? Hoje pagou 90 milhões quando comprou, né? Exatamente. E o Gabigol, é difícil você olhar para o futebol brasileiro e encontrar um jogador parecido com o Gabigol. Talvez o Pedro chegue o mais perto na questão do número de centroavante. gols. Exatamente. Só que o Gabigol... que vocês pensam, de centroavante, talvez o Pedro seja mais... De 9, eu prefiro o Pedro. Mas assim, de jogador, pra mim, eu prefiro o Gabigol. Porque o Gabigol ele pode ser centroavante, ele pode ser segundo atacante, ele pode jogar mais Tanto é que os dois jogaram juntos, exatamente, né? E foram campeões da Copa do Brasil e Libertadores com o Dorival Júnior. Dorival Júnior, porque o Dorival pegou o Gabigol na época do Santos, que o centroavante não era o Gabigol, era o Ricardo Oliveira. Então o Gabigol ele sempre se entendeu também jogando com um centroavante de ofício para ele ser o segundo homem do ataque. Então, hoje, ele é o nome mais forte do mercado, né? Claro, o Flamengo vai batalhar para tentar a renovação contratual dele, outros clubes vão tentar contratar o Gabigol. E aí, como o Cruzeiro acaba, né, de fechar um novo acordo de uma SAF com o Pedrinho, como disse o Marcelo Moreno, agora é a bola da vez para o Cruzeiro também mostrar, não é só uma nova gerência que está chegando, não é só uma nova pessoa que chegará no comando, é um novo pensamento. É voltar a ter um Cruzeiro competitivo, como foi no bicampeonato brasileiro, no bicampeonato da Copa do Brasil. Quando leva o Alexandre Matos, pensa em quê para você, Gustavo Pensa exatamente em buscar nomes fortes no mercado, né? Porque ele tem moral, né? Só que aí o Pedrinho também ele precisa saber controlar o Alexandre Matos. Mas Porque o Matos às vezes aparece, você queria o Gabigol, eu trouxe o Gabigol e mais 3. Quem são os 3? Depois a gente vê quem são. Não, tudo aí bem, o Gabigol joga. Só que o Alexandre Matos, se eu não tiver errado, tem 5 brasileiros. Sim. Alexandre Matos, ele ajudou a reformar o Palmeiras. Palmeiras, com erros, a base, em tudo. Todo o trabalho foi feito por ele. E por baixo, porque vocês, torcedores do Flamengo, você, Tite, você arrebentou o Gabigol antes dessa idiotice que fizeram com ele de 2 anos. Você jamais foi complacente, inteligente e sabedor daquilo que é o Flamengo. Porque ele é do Flamengo. E você colocou ele pra fora. Você arrebentou com o Gabigol. E o Gabigol dificilmente vai ficar no Flamengo. Pelo menos pelas investidas que estão tendo, que era o Palmeiras e agora o Cruzeiro. Como é que o Pedro... Tem que dar mais chances, sim. Tem que dar mais chances. Já colocaria no banco amanhã contra o Amazonas? Absolutamente. Mesmo você estar treinando coletivo, sim, tático? Já botaria para... Não botaria para jogar, mas botaria para ser relacionado, para voltar a ter contato direto com os caras. O próprio Tite, que esteve acompanhando ele lá também nesse período que ele não pôde treinar no CT. Então tem que dar sim mais chances, mas eu acho que também a gente não pode só olhar para o Tite. A gente tem que olhar para o Gabriel. O Gabriel tem que querer. E eu acho que depois desse susto, acredito que ele possa voltar, não vou dizer assim aquele de 2019, porque ninguém é igual, mas que ele possa voltar a ter sucesso com a camisa. Aliás, o vídeo que o Gabi postou anunciando isso já está com 100 mil comentários. E quando eu fui ver o vídeo, eu me emocionei porque o João Guilherme teve aqui esse fenômeno da narração e da comunicação. E dentre, é tipo uma comunidade que ele vai correndo, para muitos a Rua Ceará, que dá no Maracanã, né? Que ele vai correndo e chega no Maracanã. Então a galera, Rua Ceará, que o amigo ela conhece bem, também conhece. Ela dá em outros lugares também, né? A Rua Ceará. Ah, dá. Olha aqui. Dá muita coisa na rua. Não é, João, que o João Guilherme fala? Olha a virada, Gabriel. É isso? Olha a virada, Gabriel! Pronto, É isso, aí tem a faixa assim, numa das casinhas, né, da animação. E o João, mais do que merecido essa homenagem, porque o João Guilherme é um fenômeno, assim como o Gabigol. Fernandão, vai ficar de rodeios igual o Flávio Amêndola ou vai direto ao ponto? Muito boa tarde. Esqueceu de pagar a última prestação da calça? Porque a canela está toda de fora. Tá faltando uma... Eu gostei do seu estilo, Fernandão. Aprovado. Boa tarde, galera maravilhosa que nos acompanha. Getúlio Vargas, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela dica. Tirou o seu colete salva-vidas. Obrigado pela dica. Você é muito esperto. Eu brinquei antes, aí você já brincou no ar, porque sabia que eu ia dar no seu meio, né? Você ia fazer o quê, Fernandão? Dar no meio dele. Lá ele. Ai. A gente tem que dar mais chance a Gabigol nesse retorno? Sim, mas não só no retorno, poderia ter dado mais antes. Também concordo. E o Gabriel, portanto, eu não acho que vai mudar muita coisa com relação às oportunidades do Gabriel com relação a jogar ou não. A prioridade é o Pedro, nos olhos do Tite,
e vamos ver o que ele vai fazer. Mas o Flamengo foi muito bem quando ele disse: depende do quanto o Gabriel vai querer. Importante. Para mim, isso é o mais importante de qualquer decisão que possa vir do Tite. Porque é muito fácil terceirizar a decisão só para o Tite, mas qual a dificuldade que o Gabriel está causando para ele? Cara, o Vidal, no Band News na área, ele foi lá fazer um negócio, a gente botou ele sentado lá. Pô, me botava amanhã. Tem que botar de titular amanhã. O Vidal tá nessa aí agora. Mas ele tem um ponto interessante, cara. Qual? Porque sem o Gabigol, o Pedro não tem sombra. É. Aí E é ele mais falou fácil isso você- pra mim lá no jogo, no estádio, ele falou, cara, ele se sente muito confortável. Agora, com a volta, tudo bem que tem o Carlinhos, mas a agora opinião com a volta do pública Gabigol... que eu digo, os 50 milhões de flamenguistas, tá todo mundo muito feliz com a volta do Absolutamente. E o Flavinho foi também muito feliz agora, mas eu acredito que não é pressão, mas o incômodo que possa vir para o Pedro com relação ao retorno do Gabriel é muito mais de fora do que de dentro. Perfeito. E isso vem da opinião pública. Eu acho que isso causa muito mais barulho na cabeça do atleta do que se viesse de dentro. Muito bem, Fernandão e Flávio Amêndola. Então a Tati Tavares, nossa pequena gigante, preparou pra gente um material pra você prestar atenção no caô, porque finalmente o Gabi tá de volta, o ídolo do Malvadão, conseguiu esse efeito suspensivo e tá liberado pra voltar aos gramados. Bota na tela. Rubro-negros, o predestinado está de volta. Ídolo do clube, Gabigol conseguiu o efeito suspensivo e está liberado para voltar a jogar. O atacante foi suspenso por 2 anos, no dia 25 de fevereiro, pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, denunciado por suspeita de tentativa de fraude em exame antidoping. A pena começou a valer retroativamente a partir de abril de 2023, quando aconteceu o exame, com validade até abril de 2025. A notícia caiu como uma bomba no Flamengo e, claro, para o camisa 10 também. Aí, a defesa do atacante entrou com um pedido de efeito suspensivo no Tribunal da FIFA. O pedido foi acatado por unanimidade. O Tribunal do CAS foi formado por 2 ingleses e um suíço. Gabriel já pode ficar à disposição de Tite nesta terça-feira. A principal preocupação da equipe de Gabigol era com o tempo, até porque perdê-lo poderia fazer com que o jogador cumprisse grande parte da pena. O que pesou também para essa liberação foi o placar de 5 votos favoráveis à suspensão e 4 contrários, ou seja, muito equilibrado. Lembrando que o jogador ainda não está inocentado do caso, que ainda será julgado pela Corte Arbitral do Esporte. Nesse período em que esteve longe dos gramados, o atacante aprimorou a forma física na academia de casa e utilizou também do campo do condomínio, sempre sendo supervisionado pelos profissionais do Flamengo. Para comemorar a tal liberdade, Gabi publicou nas redes sociais uma animação que simula o retorno dele ao Maracanã. Gabriel Barbosa tem contrato com o Flamengo até o fim desse ano. As partes ainda não definiram o futuro. O presidente do Fla, Rodolfo Landim, causou polêmica com o assunto em um grupo de WhatsApp de aliados políticos. Lá, o presidente declarou que Gabigol podia ter perda de imagem por toda a vida se deixasse o Flamengo. Recentemente, Landim explicou o que quis dizer com a frase, abre aspas, eu não entendo que exista lugar nenhum melhor para ele continuar a carreira do que no Flamengo. Além dos anos que ele vai ter de salário jogando futebol, vai poder usufruir dessa idolatria de ter sido ídolo desse período muito vencedor. E eu espero que continue a ter. Sair do Flamengo para jogar em qualquer outro clube, ele pode ganhar mais ou menos a mesma coisa, mas ele vai perder a oportunidade de poder usar no futuro muito da imagem por ser muito atrelado ao maior clube do Brasil. Fecha aspas. A preocupação de Gabigol agora é voltar a trabalhar com os companheiros, reencontrar o campo de jogo e voltar também a balançar as redes, como estava acostumado. Sinceramente. Tavares, esse vídeo do Gabigol ficou muito maneiro. Até pensei em fazer um pra gente do dono, mas eu fiquei pensando, deve ser um bocado caro e não temos essas posses para pagar. Flávio Amêndola, você e Fernandão, pergunta tática agora.
A gente falou de Pedro, mas lembre-se que com o homem que vai trazer o Hexa pra gente, Dorival Diola, ele jogou numa outra função. Pro João Liston, por exemplo, ele pode fazer a do Luiz Araújo tranquilamente, que não tá com muito prestígio nesse momento com o torcedor. Para vocês, ele pode fazer a do Luiz Araújo e jogar com o Pedro e o BH ou o Cebolinha na esquerda? Não, para mim não. E Chupa a ali, gente, Dinton. não, eu discordo dele, mas assim, é porque a impressão que eu tive dos momentos em que o Gabigol teve que jogar aberto pelo lado foram momentos em que as coisas não funcionaram. Nem para ele, tampouco para o Flamengo. Porque quando você joga aberto pelo lado, você tem uma obrigação de fazer a fase defensiva também. Não dá para você ficar só lá na frente. Claro que você pode encontrar alguma forma de mexer nisso, mas um time com Gabigol, Pedro, aí bota o Cebolinha, que é o titular, e o Arrascaeta, geralmente é o Arrascaeta que faz essa dupla com o Pedro lá, esses dois homens primeiros da frente fazendo essa pressão. E o Gabigol, seguindo essa lógica, ele estaria aberto pelo lado direito, fechando o espaço aqui do lateral e do ponta pelo lado esquerdo do adversário. Então eu não utilizaria dessa forma. Agora, eu talvez pensasse em jogar com 2 atacantes. Só que para você jogar com 2 atacantes, você vai ter que abrir mão do 4-3-3, que é algo que o Tite, eu não sei se ele está disposto a fazer. Ele até cita na entrevista coletiva dar um passo atrás para as coisas voltarem a acontecer, mas eu acho que esse passo atrás vai ser tirar um ponta, que provavelmente, no meu ponto de vista, vai ser o Luiz Araújo, e colocar o Gerson. Eu acho que a gente pode ter uma mudança já para esse jogo contra o Manaus. Rapidinho, falando sobre a notícia do Gabigol, o peso que tem o Gabigol, logo depois do jogo contra o Botafogo, no Twitter, ou X, como você quiser, eu fiz uma postagem lá. E eu escrevi o seguinte: o Gabigol faz muita falta ao Flamengo. E eu não falo só dentro de campo. Eu falo especialmente fora dele, para a atmosfera. Se o Gabigol tivesse relacionado, não estou dizendo que o resultado seria outro, não. Mas eu tenho certeza que a torcida estaria muito mais inflamada. Então, depois que a gente teve essa notícia hoje de manhã da liberação dele, eu acho que o Tite precisa relacionar o Gabigol para o jogo de amanhã contra o Amazonas. Bigode, eu não estou falando de pessoal, não, até porque eu não tenho nem elementos para falar de vida pessoal, de relacionamento deles, porque eu nunca convivi com os dois. Mas, futebolisticamente falando, parece que no que o Tite pensa de futebol para o Flamengo, o Gabi não está muito inserido. Os últimos jogos mostraram isso. O Gabi ficou, acho que 4 ou 5 jogos no banco central. Eu não me lembro dessa sequência do Gabi no banco. Então, Fernandão, vai haver meio que não sei se eu posso falar a palavra conflito. Olha que homem lindo, já tá ali. Só o terno dele compra um Sandero 2024 com ar-condicionado. Daqui a pouco ele tá entrando aqui. Eu vou botar meu colete de Faria Limer. O quê? Meu colete, lá ele. Parece que vai ter um conflito interno ali pro Tite, que acho que vai precisar ceder diante de tudo isso, que eu concordo com a Amêndola, 100%. GV, o Tite é um cara muito experiente, vem pro Flamengo para fazer um trabalho que ele acredita que possa ser vencedor, que ele acredita. Que fique bem claro isso para todo mundo. E eu acredito que ele só vai fazer o que o Flavinho disse, ou o que a gente gostaria que fosse, dentro do que for necessário e importante, dentro das convicções dele, para o Flamengo voltar a vencer e vir a ser campeão. Porque o Tite não quer vencer o próximo jogo. Ele quer ser campeão ao final do ano, seja da Libertadores, seja da Copa do Brasil, seja do Campeonato Brasileiro. E para ele jogar com o Gabriel e o Pedro juntos, não vamos esquecer que quando isso aconteceu com o Dorival, o Flamengo jogava com um tripé no meio-campo. Não era com 2 homens abertos, não era com 2 linhas de 4, não era no 4-3-3, eram com um tripé. Com o primeiro homem era Pulgar? Era Thiago Maia, João Gomes. Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro. O tio Gerson? E Everton Ribeiro. Não. Ele estava fora, eu acho. Porque era um losango, né? Isso aí, um tripé com a Arrascaeta na ponta desse tripé, o Gabriel e Pedro na frente, com o Gabriel com mobilidade para se movimentar pelos lados. Dentro do que o Tite acredita por futebol, isso é muito difícil acontecer. Pode ser que aconteça, mas eu acho muito difícil. Abrir o Gabriel numa linha de 4, marcando o lateral, você vai tirar o que o Gabriel tem de melhor. É a mobilidade no ataque, é a possibilidade de atacar os espaços e confundir a defesa adversária, coisa que o Flamengo precisa muito nos jogos que vem acontecendo. As defesas vêm estando muito
bem preparadas, bem posicionadas, fazendo muito bem o balanço de um lado para o outro. E o Gabriel, um jogador que ataca os espaços, que muda de direção, que abre espaços para Arrascaeta, para Bruno Henrique, Cebolinha, quem quer que seja, se movimentarem na frente da defesa, faz o jogo ficar diferente, mais dinâmico. Essa é a grande diferença que o Gabriel pode causar na equipe do Flamengo. Mas botar o Gabriel para marcar do lado direito, eu acho que é um tiro no pé. Tanto no do Gabriel, quanto no do próprio Flamengo. Mas ofensivamente não ganha? Porque o pessoal fala, o Luiz Araújo ajuda muito na marcação, mas a gente precisa lá pra frente, né? GV, A gente não, o Flamengo. Vou falar pressa. Para com esse negócio GV, aí. vamos fazer pressa. uma breve reflexão. Ih. No primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, o jogador mais perigoso do Flamengo foi o Luiz Araújo. Foi mesmo, foi mesmo. Jogou bem, só que foi meio fominha também. Teve uma que o BH, até que o BH nem abriu o braço, mas abriu o braço pra ele. Isso aí a gente nem cogita, porque tá na frente da área aí, o cara quer finalizar. E falar em ser fominha, o Pedro tem sido fominha pra caramba por várias vezes aí. Sempre foi. E não escuto ninguém falando também. É interessante a gente tocar nesse assunto, mas é centroavante, tem que ser fominha. Mas o Gabriel não pode marcar, ele vai perder força, ele vai gastar energia tendo que vir atrás de lateral. Ele não tem condições para fazer isso, físicas, e a gente vai perder o que ele tem de melhor, essa força para atacar os espaços e finalizar, coisa que ele faz muitas vezes no jogo, às vezes faz gols, às vezes não, mas muitas das vezes ele cria o próprio espaço dele. Isso é interessante a gente falar, porque ele dá a opção do meia fazer os passes. E isso o Flamengo precisa muito, por quê? O Flamengo tem sido uma equipe muito previsível, GV, quando chega no último terço, levando para os lados, cruzando bolas na área para o Pedro. Então, o Gabriel, ele dá um pouco mais de mobilidade, seja de centroavante, seja jogando junto com o Pedro, aí o Tite que resolve o problema dele, ele ganha bem para isso. Muito bem! Sabe quem ganha muito bem também? Você! Então, fala galera, chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Nesse vídeo aí no começo falou um pouquinho aí, onde Neto ficou bastante enlouquecido aí com a volta de Gabigol, né? Nós sabemos que Neto é apaixonado aí por Gabigol, ele sempre demonstrou isso, sempre deixou bem claro, né, que é um jogador que ele mais gosta aqui no Brasil, aqui um deles é Gabigol, né? E ele ficou bastante eufórico aí e disse que Gabigol, né, com a volta dele aí, pode mudar muita coisa, né? Claro. Ele especulou aí Gabigol no Palmeiras, depois especulou Gabigol no Cruzeiro, deixando claro, o Gabigol, ele quer jogar no Flamengo, né? Mas aí ele quer uma proposta boa, né? Para ele continuar lá, né? E vai pesar muito também toda a idolatria que ele tem no Flamengo aí, os torcedores gostam muito dele, né? E ele tem tudo para se tornar aí o segundo jogador aí abaixo de Zico aí sendo no Flamengo. Então, eu acredito aí que Landim em breve vai fazer uma proposta muito boa para Gabigol, assim como fez para Bruno Henrique, e ele vai permanecer no Flamengo. Ele vai provavelmente aí entrar no segundo tempo aí no jogo contra o Amazonas, vai ser relacionado, ficar no banco, vai entrar e provavelmente faça gol, né? É um time não muito forte, então acredito aí que pode ser uma virada de chave para Gabigol, ele fazendo gol aí e podendo daqui para frente sempre tá marcando, e isso é muito bom para o jogador fazer gol, porque ganha aí também motivação, né? O jogador fica mais motivado, fica mais confiante, na confiança lá em cima faz com que o jogador continue jogando bem, dando os dribles, fazendo bons chutes, né? Então tudo isso a parte da confiança, e ele jogando bem nesse jogo aí contra o Amazonas, fazendo gol, vai ser bastante essencial para o crescimento de Gabigol aí no Flamengo, e assim, né, se consagrando aí, renovando com o Mengão. E aí, seria uma boa? Comente pra gente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Agora valeu e até o próximo vídeo.